Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Pertenceu à segunda geração do modernismo brasileiro. Nasceu em 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira de Mato Dentro, interior de Minas Gerais. Filho de proprietários rurais, durante sua adolescência foi encaminhado para estudar em colégios internos em Belo Horizonte e também em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Após concluir os estudos, regressou a Belo Horizonte e iniciou sua carreira de escritor. Em 1921, começou a publicar artigos no Diário de Minas. Em 1922, ganhou um prêmio de R$50 mil no concurso da novela mineira, com o conto Joaquim do Telhado. Sua família fazia questão que ele conquistasse formação acadêmica, motivo pelo qual ingressou no curso de farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, concluindo-o em 1925. No mesmo ano, casou-se com Dolores de Dutra de Moraes e fundou com outros escritores a Revista, veículo com publicações que consolidaram o modernismo mineiro. Durante os anos seguintes, Drummond lecionou em Itabira e depois se mudou para Belo Horizonte, trabalhando como redator no Diário de Minas. Em 1928 fez a publicação que impactou sua carreira, a poesia No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia de São Paulo. A obra foi criticada pela imprensa por conta da construção repetitiva e inusitada de suas estrofes. O trecho No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ganhou repercussão e a poesia foi apontada até como forma de provocação na época. Ainda em 1928, Drummond ingressa no serviço público como auxiliar de gabinete de Secretaria do Interior. Em 1930, publica o volume Alguma Poesia, contendo 49 poemas. Em 1934, transferiu-se para o Rio de Janeiro e foi chefe de gabinete de Gustavo Capanema, ministro da Educação, até 1945. Em 1942, publicou seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. Entre os anos de 1945 e 1962, foi funcionário do Serviço Histórico e Artístico Nacional. Em 1946, foi premiado pela Sociedade Felipe de Oliveira pelo conjunto de sua obra. Durante os anos 60 e 70, escreveu para jornais do Rio de Janeiro e dedicou-se à produção de crônicas e poesias. Em 1967, em comemoração aos 40 anos do poema No Meio do Caminho, Drummond reúne grande parte do material publicado sobre si no volume Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema. O estilo poético de Carlos Drummond de Andrade ficou caracterizado por observações do cotidiano misturados a traços de ironia, pessimismo e humor. Várias de suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, sendo também tradutor de autores como Balzac, Federico Garcia Lorca e Molière. O poeta faleceu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, dias após a morte de sua única filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade. Seu livro Alguma Poesia, de 1930, marca o início da segunda fase poética do modernismo. Escreveu também prosa, que se caracteriza pela riqueza e expressividade da linguagem e do tema, impregnados de senso de humor. Atribuem-se essas qualidades igualmente à sua obra poética. Segundo Bozzey, Drummond possui uma percepção precisa do hiato entre as convicções e a realidade, entre o parecer e o ser das coisas e dos indivíduos, o que se transforma em objetivo privilegiado do humor. Em seu traço principal, o conjunto de sua obra poética é complexo e vasto, do qual, pela frequência, é possível destacar certas características e tendências. Num primeiro momento, sem se deixar envolver, o poeta mantém um certo distanciamento do mundo à sua volta, o que lhe possibilita brincar e soltar a razão, deixando-o entregue a si mesma, maquiando incertezas e certezas, mais afeitas a negar e anular que a construir. Daí os temas do cotidiano, da família, do isolamento, da monotonia entediante das coisas e do viver, expressos numa linguagem coloquial, plena de ironia seca, sarcasmo e humor desencantado, onde sentimento e emoção são refriados. São desse primeiro momento os livros Alguma Poesia e Brejo das Almas. No segundo momento, sem se distanciar, deixou-se envolver pela realidade à sua volta e canta a impotência e a solidão em um mundo mecânico, frio e político. A decepção e a falta de perspectiva diante da fragmentação causada pela guerra.
o sofrimento e a solidariedade do ser humano brasileiro e universal. Temas esses abordados em tons ora esperançosos e ora desesperançosos, com a mesma ironia, humor e sobriedade. Estão presentes os livros Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo. Finalmente, o poeta busca o real, através de interrogações e negações que lhe revelam o vazio, o nada e o desencanto que sempre acompanham o homem, da poesia metafísica, de claro enigma, desse período. Drummond passa à poesia objetual de lição de coisas, que, ao enfatizar a linguagem nominal e os aspectos visuais e sonoros, valoriza objetos e coisas, violando e desintegrando a palavra. Sobre as suas principais obras. Sentimento do Mundo, publicado pela primeira vez em 1940. É a terceira obra de Drummond e reúne 28 poemas. Nesse livro, o poeta abraça de vez a poesia de cunho social, refletindo o momento de instabilidade e inquietação dos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Porém, a temática do eu, a terra, Natal, o indivíduo, a família, etc., muito presente nos seus livros anteriores, ainda aparece com destaque em Sentimento do Mundo. A Rosa do Povo, publicado em 1945. É um livro de poesias brasileiro composto por 55 poemas. É a obra mais extensa do autor representante do modernismo no Brasil. Também é considerada a maior expressão do lirismo social e modernista. Seguindo algumas linhas temáticas nesta obra, Drummond tenta expressar suas contemplações e perturbações diante dos acontecimentos do mundo. Amar se aprende amando, publicado em 1985. Amar se aprende amando permite, como nenhum outro livro de Drummond, um percurso pelas diferentes formas que o sentimento amoroso assume em sua poética. Do amor sublime, aquele que se atinge pelo convívio ideal, da fusão dos amantes, em unidade perfeita à celebração da amizade. O que encontramos nos 68 poemas que compõem este volume é o fruto do esforço do poeta em conciliar sentimentos e experiência. Se o amor pode ser aprendido pela prática, como afirma o título do livro, a concretude do cotidiano permeia o sentimento romântico, dando a conhecer a dimensão política deste. Ao anseio do amor ideal somam-se as referências do contexto histórico do país, que vivia sob um regime militar, como deixa claro o poeta nos versos. O feijão é de todos, em princípio, tal como a liberdade, o amor, o ar, mas há de conquistá-lo a teus irmãos. Poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O poema ele foi publicado em julho de 1928, no número 3 da revista de Antropofagia. O poema, mais tarde, ele veio integrar o livro Alguma Poesia, que foi publicado em 1930. Para alguns, o poema No Meio do Caminho é considerado como o produto de um gênio. Para outros, é descrito um poema monótono e sem sentido. É possível afirmar que as críticas e ofensas feitas ao autor foram pedras no meio do seu caminho. O poema muitas vezes aborda corajosamente a condição humana de maneira irônica ou sarcástica. As pedras mencionadas nessa poesia podem ser classificadas como obstáculos ou problemas que as pessoas encontram na vida, descrita nesse caso como um caminho. Essas pedras elas podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso, ou seja, os problemas podem impedir de avançar na vida. Os versos "Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas" transmitem uma sensação de cansaço por parte do autor e do acontecimento que ficará sempre na memória do poeta. Assim, as pedras mencionadas também podem indicar um acontecimento relevante e marcante para a vida de uma pessoa. Curiosidades. Com notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. Algumas homenagens a ele estão nas cidades de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua Dois Poetas, e na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a estátua conhecida como O Pensador. O documentário O Poeta de Sete Faces, de 2002, retrata a vida e a obra de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Dentre os anos de 1988 e 1990, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados.